pessoal? Hoje nós vamos começar a estudar o título 3 do Código Penal, que chama da imputabilidade penal, iniciando o estudo pelo artigo 26. Antes da gente entrar na aulinha, eu gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo aqui e compartilharem eles na rede social e assim por diante. Queria também agradecer a todo mundo que comenta aqui as aulas, porque é de muita utilidade para que o desenho de direito continue melhorando e para dar aquele ânimo nos professores também. Bom, vamos lá. O artigo 26 diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. No parágrafo único, ele traz uma redução de pena, que fala o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse artigo trata da imputabilidade, ou seja, da capacidade de culpabilidade. Para que um agente possa ser responsabilizado pelo fato típico e ilícito que ele cometeu, é preciso que ele seja imputável. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir, de se imputar um fato típico e ilícito a alguém. Presta bem atenção nesse termo imputabilidade. Ela é a regra. Agora, este outro termo que eu vou dizer é a exceção, a inimputabilidade. Então, nós temos a imputabilidade, que é a regra, são as pessoas que podem ser punidas, e nós temos a inimputabilidade, que é a exceção. O Código Penal trouxe as hipóteses em que, segundo um critério político-legislativo, conduzem à inimputabilidade do agente, levam o agente a ser inimputável. E são duas hipóteses. A primeira, inimputabilidade por doença mental. E a segunda, inimputabilidade por imaturidade natural. A imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela tem previsão na redação do caput do artigo 26. Nós podemos verificar que o Código Penal adotou uma conjugação de dois critérios que podem levar a concluir pela inimputabilidade do agente. Quais são esses dois critérios? A existência de uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que é o chamado de critério biológico, e o segundo, a absoluta incapacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que é o caráter psicológico. Então, nós temos dois caráteres aqui, o biológico e o psicológico. O que significa isso? Isso significa que o Código Penal, no artigo 26 caput, adotou o critério biopsicológico para aferir a inimputabilidade do agente. Em sede de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, vigora entre nós o critério biopsicológico normativo. Dessa forma, não basta simplesmente que o agente sofra de alguma enfermidade mental. É preciso ainda que exista uma prova, uma perícia pode ser, de que este transtorno realmente afeta a capacidade de compreensão daquele caráter ilícito do fato, que seria um requisito intelectual, ou dele determinar-se segundo aquele conhecimento, que é um requisito volitivo. Isso tudo é época do fato, ou seja, no momento da ação criminosa. O que nós podemos entender disso daqui? É bem simples. A primeira coisa que eu disse, que seria a capacidade de compreensão do caráter ilícito, funciona mais ou menos assim. Nós temos o crime de furto. O agente não consegue entender que se ele pegar uma coisa de alguém, aquilo seria um furto. E por alguma doença mental, assim por diante. Ele não consegue compreender a ilicitude daquele fato. Ele tem algum problema que não deixa ele compreender a ilicitude daquele fato. A segunda coisa que eu disse é que ele não pode se determinar segundo aquele conhecimento. O que é isso? É bem simples também. Ele sabe que aquilo é fato, mas ele não consegue se controlar. Seria o caso de um cleptomaníaco, por exemplo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a doença mental agora. A expressão doença mental, ela é muito criticada. Conforme Nelson Hungria diz, essa expressão não colheu aprovação geral no seio da classe média, cuja preferência se inclina para a locução alienação mental. O Nelson Hungria, explicando os motivos pelos quais o legislador havia escolhido a expressão doença mental, em vez de alienação mental, ele fala o seguinte, o título alienação mental, ainda que tivesse um sentido incontroverso em psiquiatria, prestar-se-ia, na prática
judiciária, notadamente no Tribunal de Juízes de Fato, há deturpações e mal-entendidos. Entre gente que não cultiva ciência psiquiátrica, a alienação mental pode ser entendida de modo amplíssimo, isso é, como todo estado de quem está fora de si, alheio a si, ou de quem deixa de ser igual a si mesmo, seja ou não por causa patológica. Já o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sobre essa expressão se agrupam ainda nas lições de Hungria não só os deficitários congênitos de desenvolvimento psíquico ou oligofrênicos, idiotas, imbecis, débeis mentais, como os que são por carência de certos sentidos, os surdo-mudos, até mesmo os silvícolas inadaptados. Fazendo um parênteses aqui nessa lição, a gente precisa ressaltar que os surdos-mudos nos dias de hoje, como regra, têm uma vida basicamente igual à daqueles que não possuem a deficiência da surdmudez. A possibilidade de entender e fazer-se entender já não permite alocar os surdos-mudos na categoria de pessoas com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, eles são considerados, para o direito penal, como uma pessoa imputável, normal. Ele não teria aquele desenvolvimento mental incompleto ou retardado que eu disse anteriormente para vocês. Vamos falar um pouquinho agora da sentença absolutória imprópria. Se for comprovada a total inimputabilidade do agente, deve ele ser absolvido. Isso está no artigo 386 do Código de Processo Penal, no inciso 6º. E deve ser aplicada ainda uma medida de segurança. Então, ele é absolvido e é aplicado para ele uma medida de segurança. Em vez dele receber uma pena ou alguma coisa assim, ele vai receber uma medida de segurança. É a chamada absolvição imprópria. Daí eu posso falar que a sentença ela é impropriamente absolutória. Por que isso? Porque, embora ela absolva o inimputável, ela aplica uma medida de segurança. Ele ainda assim tem que responder por alguma coisa. E a semi-imputabilidade, o que seria? O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, ele prevê uma redução, uma diminuição de pena de 1 a 2/3 para aquele que, em virtude da perturbação da saúde mental ou pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, agora atenção nisso que eu vou dizer, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual que é a diferença do parágrafo único para o caput? A diferença básica aqui está no fato de que nesse último, no parágrafo único, o agente ele não era inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o agente pratica um fato típico, ilícito e culpável. Ele é, portanto, condenado, ele não vai ser mais absolvido. Diferente do que acontece com aqueles que entram no caput do artigo 26, que eu acabei de explicar, da sentença penal imprópria, absolutória. Contudo, mesmo ele sendo condenado, o juízo de censura que recai sobre a conduta dele deverá ser menor em virtude dessa perturbação da saúde mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado do agente. Por essa razão, a lei determina ao juiz que ele reduza a pena entre 1 a 2/3. Essa diminuição de pena, em razão da deficiência mental do agente, ela deve ser balizada de acordo com o grau da redução da sua capacidade de autodeterminação, ou seja, de acordo com o grau da sua doença. Se a deficiência intelectiva do réu ela é moderada, a redução não pode ser maior que 1/3, de acordo com julgados, nesse sentido. A diminuição da pena ela deve ser medida pela amplitude da perturbação da saúde mental do réu e também pela graduação do seu desenvolvimento mental, com a verificação da intensidade do seu entendimento quanto ao caráter ilícito do fato praticado. Isso já foi tema de decisão do STJ também. Então, para ficar bem claro para vocês, eu vou ler as duas expressões que diferenciam. No caput, no artigo 26, caput, ele fala o seguinte, que é isento de pena um agente que tenha doença mental ou desenvolvimental e era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já no parágrafo único, ele fala a mesma coisa, e ele fala que ele não era inteiramente capaz de entender. A diferença está aqui. Então, no caput, ele fala que ele era inteiramente incapaz. No parágrafo único, fala que ele não era inteiramente capaz. No primeiro, ele era totalmente incapaz. No parágrafo único, ele não era totalmente capaz. Faltava alguma coisinha para que ele pudesse entender tudo aquilo. Ele tinha um entendimento, ele não era inteiramente incapaz, mas também não era inteiramente capaz. Essa é a diferença básica entre o caput e o parágrafo único deste artigo. E como funciona a substituição de pena por medida de segurança para o semi-imputável? Bom,
Se o condenado, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, necessitar de um especial tratamento curativo, pode o juiz, com base no artigo 98 do Código Penal, que a gente ainda vai ver, substituir a pena privativa de liberdade, ou seja, pode substituir a cadeia aqui, pela internação ou pelo tratamento ambulatorial. O prazo mínimo é de 1 a 3 anos, conforme diz o artigo 97 e seus parágrafos do Código Penal. Bom, pessoal, nessa aulinha eu vou ficando por aqui. A gente volta com o tema da imputabilidade na nossa próxima aula aqui do Desenhando Direito. Vou pedir para vocês, então, que curtam e compartilhem esta aula aqui e que continuem seguindo o Desenhando Direito, sempre trazendo alguma novidade para vocês. Não se esqueçam, se quiserem acompanhar todas as aulas e terem material bem completo mesmo, nós temos o livro Direito Compacto. São 4 volumes que tratam da parte geral. Muito obrigado e até uma próxima.